Prontinho, gente. O áudio tá bom aí para vocês, né? Ok. Então, vou começar aqui. Bom, gente, então, vocês receberam, né, lá a informação que a partir de hoje, enquanto a gente estiver no período de distanciamento social, as nossas aulas vão ser online e ao vivo no momento da aula mesmo, tá? Eu vou pedir para vocês, por enquanto, mutarem o microfone de vocês, desligarem para não interferir o som aí da casa de vocês na aula, mas se vocês quiserem fazer alguma dúvida, ok? Alguma pergunta, tiverem alguma dúvida e quiserem fazer pergunta, é só ligar o microfone de volta e perguntar, tá joia? Ok, se vocês não estiverem vendo a minha tela, vocês também me avisem, por favor. Ok? Bom, então a gente está na unidade 2 e entrando na sessão 2 hoje. Semana que vem a gente já termina a unidade 2, ok? O objetivo da aula de hoje é orientar quanto às normas de recebimento de matéria-prima e em UAN, e também destacar a importância dos registros e documentos que interagem à etapa de recebimento da matéria-prima. Bom, então, o recebimento de mercadorias, ele é um processo de conferência qualitativa e quantitativa. Bom, quando eu falo em quantitativa, eu estou querendo dizer que quem estiver recebendo, seja o nutricionista, o técnico em nutrição, o profissional que esteja fazendo essa atividade, ele vai ter que pegar a nota, conferir com o que o entregador está trazendo, ver se todos os gêneros, todos os itens estão ali, ver se está na quantidade certa, ok? E quando eu falo em qualitativa, eu estou querendo dizer que ele tem que observar de acordo com diversos critérios, ok? Deixa eu admitir mais alguém que está chegando aqui. Um momentinho só. Ok. Todo mundo que chega na sala, eu tenho que dar ok para a pessoa conseguir entrar e assistir. Pronto. Então, continuando aqui, né? Esse processo de recebimento de mercadorias, ele exige rigor. Por quê? Porque precisa ser feito uma observação, certo? Minuciosa de tudo que está chegando, detalhadamente, e esse funcionário precisa conhecer as características dos produtos, né? Para que ele consiga fazer essa conferência adequadamente. Ele tem que saber como que uma carne vai estar com sinais de descongelamento, ele vai ter que saber como que uma fruta está com sinal que ela está passada, certo? Então, ele precisa saber de tudo isso. E outra coisa é que esse recebimento de mercadorias, ele é a primeira etapa do controle higiênico-sanitário da UAN, tá? Então, a gente sabe que na UAN, durante a produção, a gente tem diversas etapas de controle higiênico-sanitário, mas a primeira ali que eu vou ver se a mercadoria não está vindo
podre, se ela não está vindo estragada, é muito importante nesse momento, ok? Bom, então aqui a gente tem o fluxo do recebimento. Então, é feito o recebimento, aí é feita a conferência para ver se está tudo adequado e na quantidade adequada. E então eu vou substituir a embalagem caso eu ache necessário, tá? Depois eu vou armazenar, seja em temperatura ambiente ou seja em baixa temperatura, caso seja um produto resfriado, um produto congelado, certo, gente? Bom, continuando aqui. Então, essa conferência de mercadorias, no momento do recebimento, ela é um ponto crítico de controle, tá? Eu consigo controlar, eu consigo verificar e controlar, então é um ponto bem importante. Está dentro do sistema APPCC. Vocês estudaram esse sistema APPCC em higiene e microbio. Vocês lembram disso? Com a professora Kelly. Então, eu não vou entrar a fundo nesse sistema nesse momento, ok? E aí, nesse momento, todos os itens que tiverem fora do padrão de qualidade estabelecido pela legislação, ele vai ser devolvido. Então, por exemplo, se tem uma carne uma carne resfriada, que está com sinal que ela foi congelada, descongelada, está com uma coloração esquisita, eu vou devolver, ok? Então, para que o recebimento seja adequado, o recebedor, ele precisa ser treinado, então ele precisa conseguir identificar como que é um produto que não está adequado, como que é um produto que está com sinais adulterados ou que está com sinais que ele está passado. Então, é importante que esse recebedor seja treinado e consiga identificar isso. É importante que esse funcionário seja ético, né? Por exemplo, às vezes um entregador pode vir com um produto não adequado e oferecer um presente ou dinheiro para esse recebedor, para que esse recebedor receba o produto mesmo assim. E se esse funcionário não for ético, ele pode acabar aceitando essa oferta e prejudicando a UAM, tá? Então, é importante que ele seja ético, que ele seja idôneo, né? Que ele não seja convencido aí pelo entregador que esteja querendo entregar um produto não adequado e que ele seja rigoroso. Esse rigor é muito importante, porque pensa só, às vezes esse funcionário que está recebendo não é rigoroso. Ele acaba recebendo um produto que não é de melhor qualidade. O que vai acontecer? Esse entregador vai saber disso, que esse recebedor não é rigoroso, e ele vai acabar sempre entregando a melhor mercadoria para o recebedor rigoroso. E para mim, o AN, ele vai deixar sempre o que está com uma qualidade inferior, certo? Então, é importante que ele tenha rigor. O fornecedor, então, ele precisa entregar o produto na quantidade solicitada, ok? Com preço e marca combinado. Às vezes, ele pega e pode querer entregar de uma marca inferior, né? Que seja mais barata, então precisa ter atenção com isso, se é a marca combinada. Ele precisa entregar também um produto que seja da melhor qualidade possível, certo? Ele precisa verificar a qualidade desses produtos na entrega. Então, quando um recebedor é exigente e confere de forma minuciosa todos os produtos, dificilmente, em uma próxima vez, o fornecedor vai querer entregar
produtos de má qualidade, tá? Ele já vai saber que é conduta dessa UAM só receber produtos com a melhor qualidade possível. Existem algumas legislações que vão pautar a conduta higiênico-sanitária nos estabelecimentos produtores de alimento, né, na UAM. Então, existem legislações de âmbito federal, de âmbito estadual e de âmbito municipal. Bom, essas legislações, quando o município não tem a sua própria legislação, ele vai seguir as regras da legislação do Estado. Pessoal, vou pedir para vocês... Só, professora. Sim. Oi, pode perguntar. Pode falar. Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que alguém tentou fazer uma questão. Oi, pode falar, gente. Desistiram? Bom, se quiser fazer alguma questão, tá? Pode falar aí. Eu vou tentar colocar dessa forma, assim eu consigo ver quando alguém estiver chegando na sala de reunião, ok? Vocês estão ainda vendo a minha tela, certo? Sim, tá tudo ok. Tá tudo ok? Ok, obrigada. Então, continuando aqui. Então, eu vou tentar verificar primeiro a legislação municipal. Por que a legislação municipal? Porque, geralmente, a municipal ela é mais completa, tá? Se não existir uma legislação municipal, eu vou verificar a estadual, que também é bastante completa. E aí, caso não tenha estadual, fica valendo a da União, ok? A legislação federal. Outra coisa importante no momento do recebimento são as recomendações básicas, tá? Que é mais simples. Então, eu preciso observar a data de validade, fabricação. Então, eu tenho que ver se não está vencido, se isso não está adulterado. Às vezes, a fabricação, eu vou ter uma ideia, né, de qual é a distância entre a fabricação e a validade, certo? Então, é interessante que eu observe essas duas, para ver se não está algo muito estranho. Eu preciso fazer uma avaliação sensorial, então eu preciso sentir o cheiro, ver a aparência, a textura desses produtos, segurar, fazer uma palpação desses produtos. Eu preciso também observar a condição da embalagem, certo? Ver se a embalagem está limpinha, não está adulterada, ver se não tem nenhum rachado na embalagem, se não está amassado, tá? Para cada tipo de produto, eu vou observar uma coisa na embalagem. Então, vidro, ver se ele não está aberto, se ele está fechadinho. Se for uma lata, ver se ela não está amassada, ok? Bom, os alimentos, né, eles não devem ficar em contatos diretos com papel, papelão ou plástico reciclado, certo? Então, às vezes pode chegar hortifruti dentro de caixa de papel. O que eu tenho que fazer? Retirar esse hortifruti imediatamente, tá? E passar para as caixas que eu tenho lá na minha UAM. Alguns produtos podem ficar em contato com papel, mas não vai ser um contato direto. Por exemplo, se eu receber uma caixa de nuggets,
ou uma caixa de hambúrguer pronto, né? Aqueles hambúrgueres que a gente recebe de caixinha, às vezes a gente até compra na nossa casa, né? Esse tipo de produto eu posso guardar com papel, tá? Mas vai ter um plástico separando o produto da caixa que fica por fora, ok? A troca de embalagem, então, vai ser realizada, caso necessário, né? Por exemplo, se eu receber hortifrutis que estejam numa caixa de papelão, eu vou observar também as condições do entregador. Então, esse entregador, ele tem que estar de uniforme, ele tem que estar limpo, né? Ele tem que estar com o cabelo dentro da touquinha, um sapato fechado, um avental adequado. Então, tudo isso eu preciso observar também. Ok? Eu vou observar também a rotulagem, né? O nome do produto, se tem a lista de ingredientes, a quantidade. Vou observar também os dados do fabricante, razão social, endereço, se esse lote tem identificação, o prazo de validade, se tem nessa embalagem, as instruções sobre conservação, preparo e uso desse produto. Vou observar também o registro na Anvisa e a informação nutricional que geralmente tem em todos os produtos. Valor energético, carboidrato, proteína, lipídio, fibra alimentar e sódio, que são as informações obrigatórias referentes ao rótulo nutricional. Ok. Aí, no ato do recebimento, eu vou verificar a temperatura dos produtos, né? Então, tem alguns produtos que eles precisam estar congelados. Esses produtos congelados, ele vai precisar estar a menos 12 graus Celsius, que é o que a Anvisa recomenda, ou uma temperatura menor ainda, ou se eu tiver uma recomendação específica do fabricante, eu posso utilizar essa recomendação também, tá? Se for os produtos refrigerados, então pode ser pescados, carnes ou demais produtos, eu também tenho alguma temperatura específica para verificar. Então, se for pescados, de 2 a 3, carnes de 4 a 7 e demais produtos de 4 a 10. Então, gente, sempre que eu for receber algum produto, eu preciso ir com o meu termômetro para ver se esses produtos estão dentro desse nível de temperatura, ok? Se eu estiver, então, recebendo carnes, embutidos, pescados e frutos do mar, o que eu preciso observar? Se não tem uma formação de cristal de gelo, esse cristal de gelo vai me indicar que esse produto foi congelado, depois ele foi descongelado, certo? Isso não é adequado. Então, eu tenho que observar se não tem isso. Eu tenho que observar se não tem água dentro dessa embalagem. Isso também vai me indicar que o produto foi congelado e depois descongelado. Eu tenho que observar se a consistência do produto, da minha carne, está dura, se não está amolecida nem pegajosa, se tem o odor característico da carne ou se está com um odor de putrefação, que esse produto já está apodrecendo. Eu tenho que observar se a cor está adequada, se não tem manchas esverdeadas e também registrar e controlar a temperatura. Eu tenho que observar também se tem o carimbo do Sistema de Inspeção Federal, que vai atestar que essa carne foi inspecionada e liberada para comercialização.
Carnes e embutidos, elas precisam ser entregues dentro de monoblocos ou em caixas de papelão lacradas, né? Que foi o caso aí que eu dei o exemplo para vocês dos nuggets, né? Geralmente é entregue dentro de uma caixa de papelão lacrada, tá? Eu tenho que observar se o lacre, né, tá adequado, se isso não foi aberto. Precisa ser embalado em saco plástico ou a vácuo, esses produtos, ok? E as carnes suínas, elas precisam ser recebidas de preferência congeladas, certo? Gente, eu recebi a mensagem aqui da primeira série, que eles não estão conseguindo assistir a aula. Vou passar o telefone do professor para a aluna, 1 minutinho só. Pronto, gente, desculpa, voltando aqui, né? Próximo. Se eu for receber pescados e frutos do mar e esse peixe estiver inteiro, eu tenho que observar se a carne está bem aderida à espinha, se ela está presa, ok? Se o ventre não está inchado, se as escamas estão bem firmes também e brilhantes, se as guelras estão úmidas e intactas, se os olhos do peixe estão brilhantes e salientes. Se eu for receber pescados salgados, curados ou defumados, esses podem ser recebidos na temperatura ambiente, desde que o meu fornecedor tenha especificado isso na embalagem, ok? Se eu for receber camarão, eu tenho que observar se o corpo não deixa escapar facilmente as pernas e cabeça, então se está firminho. A carapaça também precisa estar transparente, bem aderida ao corpo. Ostras, mariscos e mexilhões precisa ter uma consistência, né, esponjosa, gelatinosa, elástica, úmida e aderida à concha. Essa concha precisa estar fechada, com retenção de água, incolor e límpida. Gente, aqui é importante destacar que raramente vocês vão receber camarão, ostras, mariscos e mexilhões se vocês trabalharem em uma UAM de um hospital, em uma UAM de escola ou mesmo de uma indústria, tá? Aqui é mais para vocês se vocês trabalharem em um restaurante de alto padrão, né? Porque como a gente viu nas últimas aulas, na questão de custo, geralmente o muam de fábrica, de escola ou de hospital não tem verba suficiente
para comprar esses produtos que são mais caros, né? Então, é para vocês saberem, para caso vocês trabalhem numa UAM de alto padrão, ok? Bom, aqui, ó, a mesma coisa para a lula e para o polvo, né? Raramente vocês vão receber esse tipo de produto. Então, a pele precisa estar lisa e úmida, os olhos transparentes e a carne bem elástica e consistente. Os hortifrutis, né? Eu preciso observar tamanho, cor, odor, grau de maturação e ausência de danos físicos ou mecânicos, né? Às vezes eu recebo aquele tomate todo espremido, né? Esse tomate todo espremido, eu vou perder grande parte dele. Isso é o quê? É um dano físico ou mecânico, certo? E aí eu vou ter um desperdício com esse meu produto e vou ter um prejuízo. Então, eu tenho que observar se não aconteceu isso. O grau de maturação é importante também, né? Às vezes eu peço pimentão amarelo. E aí, o que acontece com esse pimentão? Eu recebo um pimentão verde. Então, o grau de maturação desse pimentão está diferente, ok? E isso não é adequado, porque eu paguei pelo pimentão amarelo, que é bem mais caro que o pimentão verde, e eu não posso receber esse pimentão verde. Então, eu preciso observar tudo isso. Preciso observar também as folhas verdes, as folhas velhas e frutos verdes e deteriorados. Vou retirar tudo isso. Depois eu vou fazer uma pré-higienização. Então, eu vou higienizar rapidamente, só para tirar as sujidades mais grossas e vou acondicionar em embalagens adequadas. Isso não significa que depois eu não precise fazer uma higienização antes do meu preparo, tá? Essa é só uma pré. Bom, os ovos, né, é meio óbvio. Então, eles precisam ser entregues em caixas limpas, íntegras, à temperatura ambiente, dentro do prazo de validade. E aí, quando a gente vai comprar ovo no mercado, o que a gente observa? Se a casca está limpa, se a casca está intacta, se não tem nenhuma rachadura, se não tem corpos estranhos, né? Por exemplo, às vezes vem penas grudadas, isso também não deve ser aceito, ok? Os estocáveis, eles podem ser estocados na temperatura ambiente, né? Mas eles precisam ser entregues pelo fornecedor também em embalagens íntegras e embalagens adequadas para cada tipo de produto, certo? Então, alguns eu vou receber em vidro, outros em lata, outros em embalagens plásticas, né? O feijão, a embalagem plástica. Então, palmito no vidro, uma ervilha em conserva, vou receber em lata, certo? Os produtos todos precisam estar dentro do prazo de validade e com uma identificação correta no rótulo. Se eu for receber cereais, farináceos, leguminosas, eu tenho que observar se não tem vestígios de insetos, umidade excessiva e material estranho. Às vezes é comum que eu receba, né? Ou até quando a gente vai no mercado, quem nunca comprou uma leguminosa dentro do prazo de validade e esse produto está com sinal que ele está carunchado, certo? Ele está desfazendo, ou então que ele está com aqueles bichinhos. Já aconteceu com vocês, gente? Ok, ninguém se manifestou, mas tudo bem.
Então, é comum que isso aconteça, certo? Então, precisa verificar. Os enlatados, né, eles não podem estar enferrujados, estufados ou amassados. Então, eu tenho que ver se a minha lata está inteira, está adequada. Os vidros precisam estar adequadamente fechados. Eu tenho que ver se não tem nenhum vazamento pela tampa, se não formou espuma, se não tem nenhuma trinca. Ok? As massas frescas e doces confeitados, as embalagens também precisam estar íntegras. Eu tenho que observar o grau de umidade e as características organolépticas, né? Então, eu vou observar o odor, certo? Eu tenho que observar também se não tem fungos e bolores. Esses produtos, eles emboloram muito facilmente, né? Então, se passou aí algum tempo fora da geladeira, ele vai embolorar, então eu preciso ter essa observação, esse olhar crítico nesse momento. Os descartáveis, produtos e materiais de limpeza, né? Às vezes a gente pode pensar, eu não vou consumir isso, então esse detalhe não é tão importante. Mas não, gente, eu preciso observar se a embalagem está íntegra, se ela é própria para o produto e está com a identificação correta no rótulo. Por que eu preciso observar isso? Se essa embalagem foi aberta, o conteúdo pode ter sido trocado. E se esse conteúdo foi trocado, é um grande risco para a minha UAN. Primeiro, que pode contaminar ali a minha UAN com algum produto que eu não sei a procedência. Segundo, que eu posso estar tentando desinfetar algo e esse produto não vai fazer o efeito desejado, certo? Então, é muito adequado que a embalagem esteja íntegra e que esse produto seja o produto que eu adquiri, certo? Bom, eu preciso também observar o prazo de validade e o registro no órgão competente, tá? Então, isso é importante. E aqui é muito importante que eu determine horários específicos para eu receber mercadoria, né? Então, geralmente, eu recebo as mercadorias bem de manhã, ok? Porque se eu for receber no horário da produção, no horário da distribuição, vai prejudicar a rotina da minha UAN, né? Eu vou ter que tirar alguém ali de dentro da minha UAN para fazer isso. Essa pessoa pode estar envolvida em outros afazeres. Então, é importante que eu determine horários específicos que não vá atrapalhar a recepção das mercadorias. Eu preciso também ter em mãos o termômetro, né, higienizado. Falei para vocês aí que as carnes eu vou verificar a temperatura. Eu preciso registrar tudo isso, todo esse processo, em algum documento. Esse documento pode ser a ficha de rastreamento de produtos ou relatório de inspeção de recebimento. Aqui eu tenho um exemplo desse relatório de inspeção de recebimento. Então, vou ativar o mudo aqui de vocês, gente, porque tem algum cachorro latindo, tá? Se vocês precisarem falar, vocês desativem, ok? Bom, então, eu tenho esse relatório, né, de inspeção de recebimento. Quais dados eu vou ter nesse relatório? Então, qual foi a empresa que entregou, a data que eu estou recebendo, o número da nota fiscal. Vou anotar se esse produto foi programado, o recebimento dele, ou foi uma entrega emergencial. Vou colocar o código do produto, a quantidade e temperatura desses produtos. Qual que é o tipo desse produto?
se ele é congelado, resfriado, salgado, ok? Vou observar, colocar também se foi entregue em caminhão, ou em carro, ou numa Kombi. Vou colocar dados sobre o entregador, se ele estava de uniforme, se os cabelos estavam protegidos, sapatos estavam fechados, ok? Sobre a embalagem, a rotulagem, a validade e no final de tudo isso eu vou assinar, certo? Bom, outra coisa importante é que se no momento do recebimento chegar diversos entregadores ao mesmo tempo, eu vou ter uma ordem de quem eu vou atender primeiro. Eu vou atender primeiro quem chegou primeiro? Não. Eu vou atender de acordo com o produto que esse entregador estiver me entregando, tá? Então, primeiro, eu vou receber quem estiver trazendo alimentos perecíveis, resfriados e refrigerados. Então, por exemplo, se eu estiver recebendo um queijo Minas Frescal, eu vou dar prioridade para esse produto, recebê-lo e armazená-lo, ok? Depois, os perecíveis congelados, uma carne congelada, por exemplo. Em seguida, os perecíveis que toleram temperatura ambiente. Aqui eu posso pensar, então, em laranjas, certo? E, por último, os alimentos não perecíveis. Esses é o que eu mais posso deixar esperando no momento do recebimento. Então, se eu estiver recebendo arroz, feijão. Bom, a permanência na área do recebimento dos produtos será apenas o tempo necessário para eu realizar essas atividades relacionadas com avaliação e conferência. Logo em seguida, eu já preciso encaminhar essas mercadorias para as áreas de armazenamento, certo? Outra coisa que eu preciso é arquivar todos os documentos que comprovam o processo de compra, pagamento e entrega. Caso eu precise consultar no futuro, se for necessário. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de documentos que eu vou utilizar no meu processo de recebimento de gêneros na UAM. Tá, eu tenho o pedido de compras, certo? Então, esse pedido vai ter anotado as mercadorias e quantidades que devem ser recebidas. Está anotado também o preço e o nome do fornecedor. Posso ter a nota fiscal. Nessa nota fiscal, eu vou ter o valor de cada produto em unidade e o valor total das mercadorias, inclusive o valor dos impostos. Na fatura, eu vou ter um acompanhamento, quais foram as mercadorias expedidas, e vai ter também especificação de quantidade, peso, marca, preço e valor. Eu posso ter também o registro de recebimento anexado às notas fiscais, para que eu possa encaminhar ao setor responsável pelo faturamento. A nota de devolução, caso eu precise devolver, né? Então, eu preciso preencher esse documento no momento da devolução da mercadoria e eu vou detalhar, vou especificar por que esse produto está sendo devolvido, ok? Eu posso ter também a duplicata, que é o título de crédito emitido pelo vendedor da mercadoria, ok? Isso vai acontecer caso correspondente a uma fatura de venda a prazo. Então, se eu tiver recebendo um produto que eu vou pagar a prazo, eu vou ter essa duplicata. E, bom, nesse momento a gente conclui. Eu tenho aqui uma atividade de fixação para vocês e tenho as atividades de pré e pós-aula. Vamos corrigir primeiro as atividades de pré e pós-aula e depois eu deixo a atividade de fixação,
Pode ser, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Quer se manifestar aí? Se precisar, pode falar. Vocês ficaram muito quietinhos durante a aula. Nenhuma dúvida, gente? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Então, ok. Então, vou continuar aqui com as atividades de pré e pós-aula, tá? Nesse momento, se manifestem aí. Bom, o recebimento de matéria-prima é a primeira etapa de... O que eu falei durante a aula? Que era a primeira etapa de controle ou de inspeção? Ninguém lembra? Recebimento da matéria-prima, então, é a primeira etapa de controle higiênico sanitário de UMUAN, né? Ela visa reduzir as possibilidades de problemas relacionados à intoxicação por alimentos, certo? É essa palavra que a gente usa quando está falando de problemas por alimentos. Garantir a oferta de refeições com alto padrão de qualidade e sabor. É importante controlar todas as etapas que envolvem desde... O que vocês acham que é aqui? Chegada dos alimentos de UMUAN até o momento em que serão distribuídos ao consumidor final. Exatamente. Então, é opção A, controle, intoxicação, qualidade, chegada e consumidor. Aqui. O controle de gêneros alimentícios e materiais em uma UAN está diretamente relacionado com a qualidade e a segurança do produto final. Uma das funções do nutricionista é orientar quanto às normas de recebimento de matéria-prima em uma UAN. O recebimento é uma das etapas mais importantes, pois o recebimento de matéria-prima é a primeira etapa do controle higiênico sanitário de uma UAN. Tá certo isso, gente? Eu falei isso durante a aula? Tá certo. Tá certo, né? Então, a gente nem precisa ver as próximas, é essa mesmo, ok? Aqui a gente tem duas asserções. Então, durante o processo de recebimento de matéria-prima de UMUAN, é imprescindível conferir os dados referentes à data de entrega, quantidade e padrão de qualidade da mercadoria? Sim, né, gente? E a segunda asserção, o colaborador responsável pelo recebimento das mercadorias deve realizar as etapas necessárias, porém, sem seguir uma conduta pré-estabelecida? Não, né? Existe uma conduta pré-estabelecida. Ele tem que seguir um manual, um treinamento, certo? Então, essa segunda é errada. Com relação à inspeção e recebimento das mercadorias, avalie as afirmativas a seguir. Após a recepção, as mercadorias devem ser submetidas a um processo de higienização antes de serem armazenadas para retirar as sujidades mais evidentes. A gente falou sobre isso. Vocês lembram? Né? Principalmente no caso de hortifruti granjeiros. Então, se eu receber ali frutas, legumes, verduras, eu vou tirar as sujidades mais evidentes. Os produtos reprovados após a inspeção devem ser devolvidos ao fornecedor no ato do recebimento. Então, isso também está certo, né? Recebi, vi que está errado, já vou devolver.
Durante o recebimento de carnes resfriadas, deve-se observar se há cristais de gelo ou água dentro da embalagem e deve apresentar sinais de congelamento. Então, gente, não, ao contrário, né? Se eu for receber uma carne só resfriada, ela não deve ter cristais de gelo ou deve ter água. E ela também não deve apresentar sinais que ela foi congelada e depois descongelada, certo? Então, essa daqui não está certa. No recebimento de hortifruti grangeiros, eu preciso observar tamanho, cor, odor, grau de maturação, ausência de danos físicos ou mecânicos. Aqui está tudo certo. Então, a gente estaria certo A1, A2 e A4. Com relação aos itens checados, os documentos avaliativos e registrados na recepção de matérias-primas, analise a resposta correta. As planilhas de recebimento de matéria-prima constituem a principal ferramenta de controle das vendas e do faturamento de um UAN? Gente, a gente estudou o controle de vendas, certo? Qual que era a ferramenta? Era a planilha de recebimento, que era a principal, para eu observar o controle de venda e faturamento? Não, né? Então, para vendas, eu tinha que ver demonstrativo de resultados, certo? Então, não é essa. A avaliação qualitativa das mercadorias recebidas não inclui a avaliação das condições da temperatura em que o produto está sendo entregue? Inclui, né? Então, essa também não está certa. Ao receber gêneros perecíveis, a conduta pré-estabelecida tem a função de garantir a segurança do alimento e não do consumidor? Eu não preciso garantir a segurança do consumidor? Preciso, né? A avaliação quantitativa de gêneros é feita conferindo especificações indicadas na nota fiscal para todos os produtos recebidos. E, por último, a especificação sobre as mercadorias e quantidades que devem ser recebidas e dados do fornecedor constam nas planilhas de recebimento, certo? Então, não é nisso que vai constar, né? A especificação sobre mercadorias, eu vou preencher no documento de recebimento, mas isso vai constar na nota, né? No faturamento, em outros documentos, certo? Então, é a alternativa D, tá tudo certinho. Aqui a última questão, então. Ao receber gêneros perecíveis, o colaborador responsável pelo recebimento das mercadorias deve seguir uma conduta pré-estabelecida no sistema de gestão de UAN. Na recepção, é fundamental que todos os aspectos avaliados durante a vistoria das mercadorias entregues na UAN sejam registrados. Para isso, é necessário arquivar os documentos comprobatórios do processo de compra, pagamento e entrega, bem como preencher checklists onde constam todas as observações realizadas. Então, vamos colocar falso ou verdadeiro. Primeira, as especificações sobre as mercadorias e quantidades que deverão ser recebidas, assim como os dados do fornecedor, constam na nota de devolução. Então, gente, não é na nota de devolução que eu vou observar os dados sobre as mercadorias recebidas, certo? Eu vou ver esses dados na nota fiscal, no documento de faturamento, não nessa nota de devolução. Segundo, o documento onde estão discriminados os valores unitários e totais das mercadorias e o valor dos impostos é chamado de nota fiscal. Então, ok. O documento anexado às notas fiscais para encaminhamento do setor responsável pelo faturamento
é chamado de registro de recebimento, ok também. E a duplicata é o título de crédito emitido pelo vendedor da mercadoria, ok também, né? Quando foi vendido a prazo, certo? Então, tá certo, tá errada só a primeira dessas. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Então, agora, eu vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade a gente faria se a gente estivesse em sala de aula. A gente faria até em grupo. Eu ia dividir vocês em grupos, tá? Mas como a gente não está podendo fazer grupos, né? Então pode ser individual mesmo. Não precisa entregar, não vale nota, tá? Mas quem quiser me mostrar para ver se está no caminho certo, eu vou ficar aqui disponível para isso, ok? Então, o que é essa atividade? Elaborar um manual ilustrado de recebimento de materiais a ser entregue para os colaboradores do setor de recebimento de matéria-prima de uma fictícia. Então, vocês vão fazer de conta que vocês são os gestores de uma UAN, e aí vocês vão elaborar um manual para os funcionários que são responsáveis por receber, fazer o recebimento. O que precisa ter nesse manual? Informações como descrição das atividades e responsabilidades da área, classificação dos gêneros, orientações quanto à conferência da documentação no ato do recebimento, frequência e horário das entradas, orientações sobre os itens de checagem do material recebido, que, dentre outros aspectos que vocês julgarem importantes, tá? Então, é um manualzinho aí com um resumo de mais ou menos tudo que a gente conversou e mais algumas coisas que vocês vão decidir qual é o melhor. Por exemplo, a frequência e horário das entradas de produtos. E, além disso, vocês precisam também construir modelos de cartazes ou panfletos a serem fixados no setor de recebimento, destacando os itens importantes que precisam ser lembrados pelos colaboradores sempre, tá? Então, deixei essa atividade aí de fixação para vocês. Vou ficar online até o horário do final da aula. Aí vocês, então, vão fazendo essa atividade e vão me mostrando se quiserem, tá? Lembrando, então, que não vale nota, tá? Não precisa enviar por e-mail ou nada, mas podem me mostrando aí pela sala de reunião. Ok, gente? Ok. Okay. Alguma dúvida? Vocês gostaram desse modelo de aula online e ao vivo? O que vocês acharam? Professora, tá ótima a aula, sim, eu gostei. Você gostou, Lilian? Gostei. Que bom. Então, tá bom. E a aula está sendo gravada, tá? Então, os colegas que não assistiram, eu vou colocar lá no AVA daqui a pouco. Tá joia? Beleza. Bom, então é isso. Agora eu deixei a atividade. Esses slides já estão lá no AVA. Então, quem quiser baixar os slides para fazer a atividade, pode baixar. E fico aqui esperando as dúvidas de vocês. Quem quiser me mostrar a atividade, é só se manifestar. Tá joia? Tá ok.